o Pablo Marçal alguns anos atrás, basicamente o partido que não tinha tempo de televisão e de rádio, ele era um partido que estava totalmente alijado do processo político, do processo eleitoral, ou seja, o candidato saía candidato e não tinha a menor chance de chegar a um segundo turno ou de sequer ia para um debate eleitoral, né? Quando o Marçal, já com todo o seu engajamento dentro das redes sociais, coloca a sua candidatura num partido que basicamente não existia, que é o PRTB, ainda não existe. Eu acho que vai ter uma projeção importante no ano que vem, em 2026, mas até o prezado momento é um partido que não tem tamanho, não tem fundo eleitoral, não tem fundo partidário. Então, quer dizer, o Marçal conseguiu construir uma forma de se fazer política que eu também entendo que a Justiça Eleitoral ela tem que se desdobrar para criar regramento. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente lançar o Koba candidato a presidente da República o ano que vem, ele vai ter que sair 6 meses antes da televisão, né? Então, quer dizer, ele vai ficar sem eu não tenho idade. Espaço. Mas vamos reduzir a idade também, viu? Mas você vai ter que se afastar da televisão um período antes, né? 6 meses antes. O cara que é o influencer, no caso do Marçal e muitos outros, hoje, ele não sai, ele não se afasta, ele continua mantendo a sua rede social, que é uma forma de se fazer mídia hoje muito forte também, né? Então, quer dizer, precisa se criar regramento claro e objetivo para também não criar nenhum tipo de inegibilidade. Daí, de novo, a gente fala, né? Para não ter nenhum tipo de censura seleta. Então, evidentemente, ele precisa agora, né, tentar manter o seu nome ativo para 2026, sendo candidato a presidente ou sendo candidato ao governo, com a sua dobrada ou não com Gustavo Lima, mas o principal intuito, justamente nesse momento, eu acho que é criar um regramento para influencers que estão sabendo trabalhar tão bem com rede social para que a gente consiga trazer uma equidade das disputas eleitorais, senão daqui a pouco só os marçais terão condição de ter uma candidatura forte, né? Olha só, falando em rede social, a gente colocou na tela agora há pouco a rede social da Priscila Silveira e impressionantemente ela bombou aqui de seguidores. Então eu quero pedir pro Filipinho colocar minha rede social também. Eu quero seguidores também. Inclusive até vice-prefeito aqui da cidade, né? Como o pessoal tá agradecendo a audiência. Priscila Silveira tá com tudo, ela já não tem seguidores. E aí, Jason? O meu não me sigam no Instagram, tá, pessoal? Me sigam no X. Eu não sou o cara mais... O meu é troca de ideias. O X é um pouco mais porrada, mas ele é muito bom para troca de ideias, então tem essa diferença. Mas, gente, é pedir muito um presidente com PhD, é pedir muito um presidente administrador, engenheiro, médico, coisa parecida. Mas você acha que precisa? Eu acho que precisa. Tem que ter? Na verdade, eu preciso de um cara que tenha pelo menos experiência administrativa, porque é complicado, sabe? A gente tá falando de cantor, de influencer. Puxa, pelo menos alguém que tem experiência da vida no dia a dia, sabe? Tem muita gente que vem e pula de paraquedas do nada. Mas será que mas são empresários, né? Mas são empresários, são pessoas assim que têm o seu patrimônio constituído em grandes empresas. Mas essas pessoas não são necessariamente aquelas que lidam diretamente com o negócio, né? Elas são aquelas que promovem o negócio. Você ser um bom promotor. O presidente lida com o negócio? Então, mas a questão é, se você entender como funciona o dia a dia de uma empresa, se entender como funciona o dia a dia de um negócio, especialmente um negócio que lida com muitas pessoas, você consegue entender mais ou menos as dores das pessoas. Nem que se você seja... você é advogado, tem gente batendo na tua porta todo santo dia com uma série de problemas, você é médico, sabe? Você entender um pouco desse métier. Não estou querendo ser antidemocrático, mas, poxa, levar um pouquinho o nível de quem está no comando, que é pessoas que estão comandando um país, estão comandando... A gente não está falando de qualquer coisa, são pessoas que estão comandando a vida de 200 e tantas milhões de pessoas, né? Então mas aí eu tô pedindo demais, né? Então, se os caras mais votados são os cares da influência na internet... Eu acho que, assim, eu entendo o que você disse de, né, administrar um país, são várias pessoas. Só um minutinho, Priscila. Agora são 16 horas, 53 minutos, intervalo para quem tá na rádio. Agora sim. Não, só para falar que o Jason, a gente entendeu o que você quis dizer, que, nossa, como vai administrar um país sem ter tido a vivência? Mas eu acho que é mais de saber contratar e chamar junto quem saiba fazer, né? A gente vê, por exemplo, ministro da Economia que nunca foi, né, da economia. Então ele vai se cercar de pessoas que saibam fazer economia. Então, assim, eu entendi o que você disse, só colocar um ponto até sobre o ministro da Economia. Vamos pegar o Palocci. O Palocci era um médico, não tinha conhecimento econômico, mas ele era um bom líder.
E essa era a coisa mais importante. Ele conseguia... Assim como o José Serra foi um bom ministro da Saúde. Exato. É o cara que consegue se comunicar com a base dele, que dá sustentação dele intelectual. Ou seja, ele tinha excelentes economistas embaixo dele, excelentes pessoas embaixo dele no Ministério da Fazenda. E ele tinha uma coisa que outras pessoas não tinham, provavelmente foi o que derrubou o Palocci. Ele tinha trânsito no Congresso sem interferência do governo. Então ele fazia o que precisava ser feito e promoveu um primeiro bom governo do presidente Lula. Foi um primeiro bom governo, inclusive em termos econômicos. Que é o que o Haddad não está conseguindo fazer. O Haddad, ele não consegue ter a liderança de passar as ideias que são transmitidas por uma boa equipe que ele tem em diante. E é isso que talvez... Tudo bem, talvez você precise de uma pessoa que tem um aspecto de liderança, sim. Você chegar e falar assim, eu sou o presidente, mas eu não entendo tanto de economia, vou interferir pouco na economia, eu vou só chegar até o ponto que eu sei. Mesma coisa em todas as outras áreas, mas ele tem que ser pessoas que escolham, que façam escolhas. Vamos dizer assim, que não seja o político a melhor pessoa a ser escolhida em termos intelectuais, mas que sejam os ministros, que sejam os secretários, que essas pessoas, sim, que cercam o governo, sejam de excelência, venham da academia, venham de alguma coisa, porque... Tudo bem, o executivo é aquele cara que está lá no topo, beleza, mas que ele seja um líder, porque o líder é aquele que delega, e aquele que sabe delegar com qualidade. Eu acho que é isso a coisa mais importante que a gente precisaria, acima de tudo. Mas daí, por exemplo, a gente se lembra, Priscila, por exemplo, que o Pablo Marçal, quando candidato à Prefeitura de São Paulo, ele fez alguns anúncios de quem seriam seus secretários se ele viesse a vencer a disputa. E esses secretários, pelo que me lembro, eles tinham aptidão com as suas pastas. Por exemplo, ele tinha falado do Marco Sintra, se não me engano, para a Fazenda, né, do município, alguns outros também com experiências nas suas respectivas áreas. Desse modelo, como é que você vê, Elias? Alguém que não é propriamente do ramo, com a caneta na mão, mas que se cerca de pessoas ali capacitadas, credenciadas, PhDs, doutores, enfim... Com experiência de dia a dia, currículo para essas questões mais técnicas. Você acha que esse é um modelo mais adequado? O político com o técnico andando lado a lado? Ele é imprescindível, né, Koba? Se for todo mundo político também vai dar errado. Assim como se for todo mundo técnico sem jogo de cintura, sem traquejo, cintura muito dura, vai dar errado também, né? Foi o problema oh meu Deus, esqueci o nome dele agora, o ministro da Fazenda anterior, Paulo Guedes. O primeiro ano do Paulo Guedes foi um entreveio com um congresso muito grande. Faltou traquejo, logo depois veio a pandemia. Sim. Mas ele teve um grande problema de não ter o traquejo político, de lidar com ali. Ali você tinha que ter um político... Sim. Que tivesse junto com ele para abrir os caminhos. A questão é que parece que na política o cara ainda vai aprendendo, vai levando os tombos. Mas o contrário não. O cara que é só político, ele não vai ficar técnico. Ele não vai. Ele tem que passar alguns anos estudando até porque, pegar. Vamos dizer assim, o famoso tropa de elite, o sistema é parceiro, né? Então você tem que, às vezes, se adaptar em partes ao sistema, que foi, para mim, acho que foi o problema do primeiro ano do governo Bolsonaro, era tentar quebrar muitos paradigmas. Atravessar muito rápido a rua. E o sistema reage, né? Na verdade, né, Koba, se a gente parar para pensar historicamente, a gente tem aí alguns perfis curiosos da gente ver, né? Por exemplo, o Collor de Mello, que se dizia caçador de Marajá e etc., foi impeachmentado. Dilma Rousseff não queria discutir política, foi deixando isso para o Temer, depois também brigou com o Temer, depois falou, não, isso aí é outra conversa, também a gente teve o impeachment dela. No mesma questão, a gente pode colocar até mesmo o Bolsonaro, né? Que teve também diversos pedidos de impeachment e nenhum prosperou. Por quê? Porque ele simplesmente deu ao Congresso o que o Congresso queria. E que é necessário isso, é necessário que o chefe do Executivo ele seja um baita articulador, tanto político, tanto na questão acadêmica, no sentido de fazer suas escolhas, né? Se a gente pegar o primeiro ministério do Lula, em 2002, eu acho que foi um baita ministério. Um baita ministério. Nem se compara com o atual, não desmerecendo as pessoas que estão, mas assim, o primeiro mandato do Lula, o ministério de Fernando Henrique Cardoso, né? E aí a gente tem aí a questão mesmo que o Koba colocou do José Serra, que não era da área, mas foi um baita ministro da saúde, um ministro referência. Por quê? Porque entendia da coisa política também. Ele foi
um bom ministro, por quê? Porque colocou um monte de lei relacionada à parte da saúde, de quebra de patente, comprou briga, etc. E foi um baita ministro, talvez o melhor ministro que o país já teve, né? Então, assim, eu não vejo como problema você ter um influencer candidato e com chance de ser eleito, se essa é a nova forma de se fazer política. O problema está na percepção. E aí eu trago aqui até o que o Guilherme colocou, né, da questão dos profissionais bons que não estão nas redes sociais. Desculpa, vai cada vez ficar mais difícil dessas pessoas se sustentarem. Por quê? Porque hoje, antigamente você tinha a lista telefônica de você ir virando e achando o seu profissional pela lista telefônica. Lá não tinha foto, não tinha nada, era simplesmente um nome e talvez uma região. Hoje é diferente. Hoje, quando você vai fazer algum tipo de procedimento, seja lá ele qual for, você vai primeiro de tudo ver nas redes sociais qual é a referência, quem é a pessoa. Então, assim, o profissional ele tem todo o direito, por exemplo, de não estar dentro da rede social. É um direito que o profissional tem, e ter lá a sua forma de clientela tradicional, etc. e tal. Mas, muito provavelmente, para angariar novos clientes sem rede social, ele não vai conseguir. Eu acho que o caso talvez é a mesma coisa. Eu acho que no caso do médico, o médico que não tem literalmente rede social, ele está ultrapassadíssimo. Então, o que ele precisa ter é um social media, um cara para fazer uma rede social, que é marketing. Hoje em dia é marketing. Na verdade, falta um pouco do marketing. Mas é no sentido de o cara fazer uma boa propaganda, vídeos legais, assim. Pode ser um vídeo mais institucional, uma coisa mais legal. Buscar uma coisa bem trabalhada, com áudio, com luz, com não sei o quê. Que não necessariamente seja caso de influencer. Não é que o médico seja influencer, mas ele precisa ter a sua rede social, porque é onde a pessoa vai buscar. Às vezes a pessoa não está buscando na rede social o médico fazendo dancinha de TikTok. Está buscando a referência dele como profissional. Entender, olhar, ver. Porque hoje em dia a pessoa quer ver o consultório, quer ver a cara do lugar. Tem gente que absurdamente busca um lugar que seja instagramável, né? Esse tipo de coisa costuma acontecer. Mas a questão agora do político, o político sendo um elemento na rede social, além de ser mais presente, a minha preocupação só é quando o background do cara é ser influencer. Porque a gente sabe muito bem que a molecada hoje em dia está com uma dificuldade gigantesca no mercado de trabalho, os Gen Z principalmente. Eles não estão durando no mercado de trabalho porque a esperança deles é que em algum momento eles se tornem algum influencer e ganhem dinheiro da internet. Acho que a internet vai ser a mãe de todos que vai ficar sustentando as pessoas para fazer as coisas de casa. Isso foi uma parte negativa da internet. Então acho que há condições sim do político se aproveitar das redes sociais. Alguns são mais hábeis do que outros. A gente já citou aqui o prefeito de Sorocaba, alguns outros políticos conhecidos por aí. Então, nesse sentido, vai continuar a importância. Minha crítica sempre é que o Pablo Marçal escolheu boas pessoas. A minha dúvida é, com aquela personalidade, ele vai deixar essas pessoas trabalharem? Essa é a minha dúvida. A pessoa com uma personalidade muito forte vai ser centralizador, como está sendo o Lula agora, ou vai ser descentralizador, como foi o primeiro mandato do Lula? Ou como foi o governo do Bolsonaro, foi super descentralizado. Ele sempre dizia, você está perguntando isso, fala com o ministro que eu não sei agora, do assunto. O Jason, o que eu acho que é interessante a gente pensar também nesse caso é justamente isso, assim, a força que a rede social tem como referência, não é? Então é isso que você falou, e eu concordo, eu não estou aqui discordando, mas talvez a gente tivesse que pensar um pouco nisso. Você tem uma doença, você tem um problema qualquer, não é? Todo mundo de pronto vai pensar, eu vou pegar na internet ou na rede social. Mas aliás, a conclusão de todo mundo quando você chega é alguma coisa que você está com uma dor no dedão. Sim. 5 minutos na internet você já está com câncer. Né? Então, então é isso, assim, né? Diagnóstico só o médico, viu, gente? Exatamente. Então, que é uma coisa perigosa. Google, então, quer dizer, por ele teriam várias referências a serem ouvidas e buscadas, né? E a gente está falando de um caso extremo que é a saúde, mas a gente poderia pegar a contratação de um serviço, um mecânico ou qualquer alguma coisa da vida prosaica, não é? E é engraçado como as pessoas tomam aquela imagem, aquele contexto como um contexto verdadeiro e às vezes não é, né? Às vezes não é. Ele é só um bom propagandista, alguém que sabe vender bem um produto, mas que muitas vezes ele não consegue nem entregar, porque não é a especialidade dele, não é de fato, ele não tem aquilo que ele coloca, que ele vende, que ele propagandeia, e as pessoas tomam aquela imagem como verdadeira. Você estava falando da questão do tributo, né? E eu me lembrava quando o ministro Paulo Guedes falou, e ele sim falou, sobre a questão da taxação do PIX, né? Você lembra que ele falou,
falou, olha, o tributo mais honesto, o de maior capacidade arrecadatória, de facilidade de fiscalização, é o tributo sobre operações financeiras. E na época ele falava do PIX. Agora você veja, a internet, sem nenhum tipo de debate técnico, sem nenhum tipo de debate sobre o que estaria envolvido nesse tipo de projeto, condenou e colocou um pânico sobre o PIX ou sobre a CPMF, sendo que ou sobre a taxa do lixo, né, lá no passado, para falar do exemplo aqui de São Paulo, sem nenhum tipo de análise de profundidade, de se ouvir os técnicos que, no fundo, sabem que é importante sim, e é uma forma de arrecadação eficiente contra evasão de divisas, e provavelmente seria na linha do Marco Sintra, que ele está falando, que seria de imposto único. De imposto único e de arrecadação sobre a transação, porque aí não tem só vai ter esse imposto, mas todo mundo já foi. Então assim, é engraçado e triste ao mesmo tempo, porque se criam conjecturas, se criam opiniões, muitas vezes delas imutáveis, intransponíveis, com base no nada, não é? Exatamente. Porque nenhum especialista é ouvido, nenhum aspecto, seja ele positivo ou negativo, é debatido, e simplesmente se veda ou se bloqueia determinado tipo de discurso, determinado tipo de conversa, quando no fundo a solução muitas vezes está justamente naquela proposta que está sendo negada. Então isso é muito preocupante. A gente tem visto isso muito na política, mas é engraçado como esse discurso imediatista, propagandista da rede social tem permeado todas as esferas da vida em sociedade. E de uma certa forma isso, no meu entender, é preocupante, porque a gente está lidando só com a casca, né? Só com a superficialidade. Ninguém aprofunda 1 centímetro em assunto nenhum, seja de relacionamento humano, seja de relacionamento profissional, seja de questões médicas. Então, é tudo na base da superficialidade. E, infelizmente, ou felizmente, a vida requer profundidade também. Exato, né? E eu acho que um dos pontos mais relevantes que a gente tem em relação a essa questão da internet, a gente estava falando agora, o cara precisa ter uma rede social legal, ele precisa ter uma rede social bem feita, tudo maravilha. Mas mesmo essa rede social, ou como um site, que hoje em dia a rede social substitui o site, você tem muitas empresas que não tem mais o site, tem só a rede social, e ali, óbvio, ali é propaganda. Aquilo você está mostrando que tem de mais bonito do seu, que tem. Você não sabe se aquilo é eficiente. Você não sabe se aquela oficina mecânica que está toda bonitinha, se ela é boa. Você vai descobrir isso através de uma coisa que a internet trouxe também, que às vezes é para o bem e para o mal, é a referência. Então por isso que eu digo que assim, muitas vezes, eu digo, utilize a internet ao seu favor o máximo possível. E aí, você vai comprar alguma coisa, qual que é uma das coisas mais importantes que você faz quando você vai comprar uma coisa hoje em dia? É o review. Você vai ver o que as pessoas estão dizendo sobre aquele produto. E aí você primeiro leu a opinião das pessoas que compraram literalmente, ou seja, é aquela famosa compra verificada, a pessoa comprou, foi lá, deu 3, 4, 5, 6 estrelas. Maravilha, tá lá. Depois que você leu aquela opinião, aí você pode ainda ter uma terceira opinião, aí de uma pessoa que faz um review na internet, que tem o honesto e o desonesto. Tem o cara que faz aquele videozinho falando do liquidificador novo, que ele simplesmente pode chegar lá e falar bem do liquidificador, porque ele ganhou aquele liquidificador da empresa, ou ele tem um certo patrocínio da empresa, como ele pode falar a verdade e dizer, olha, ele tem um problema do encaixe, ele tem não sei o quê. Então sempre a gente consegue isso. Só que esse tipo de review a gente precisava ter de business também, a gente precisava ter das pessoas, dos políticos. As pessoas precisavam começar a avaliar, olha gente, e um pouco, por isso que eu digo, é a profundidade. Você vai comprar você se aprofunda quando, é isso que eu digo, você se aprofunda quando você vai comprar alguma coisa. Sim. É isso que me irrita. E às vezes não se aprofunda numa ideia, né? Numa ideia. Porque as ideias têm similaridade, né? Geralmente as pessoas usa por viés de confirmação, né? Justamente assim, poxa, o Jason é candidato, ele tá falando o que eu quero ouvir. Eu não quero mais saber se ele tá discutindo isso comigo, se outro ponto que ele tá colocando para mim. Às vezes até se ele sabe do que ele tá falando, né? Exato. Então você tem essa questão. Agora, se a gente parar para pensar, você tem um movimento, né? Esse movimento que o Jason colocou muito bem, de você vai comprar algum produto, você vai olhar, você vai ver o que as pessoas estão falando, você vai entrar no site que é sobre reclamação para ver o que estão dizendo, você vai entrar no mais famosos, né? Você tem sites que você vai... Muito bom, que ajuda demais numa tomada de decisão, né? E se a gente para pensar, antigamente também era assim, né? Quando você ia num médico, quando não se tinha nada disso que a gente está falando, eu peguei um pouco disso, mas peguei ainda, você tinha a mãe perguntando, você levou no pediatra X, ele é bom mesmo? Tem certeza que ele é bom? Eu já passo com ele há tantos anos, meus 2 filhos já passam com ele. Então assim, a gente
gente tem de fato esse movimento de você buscar alguma informação adicional do que você está querendo comprar, do que você está querendo fazer parte. Agora,